Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus. Nosso papo aqui está animadíssimo hoje com o Éder e o Caio. Estamos falando sobre planejamento financeiro. Deixe sua mensagem para a gente, sugira temas, participe. Você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp no 19 99716 9915 e também pode ligar para o nosso call center 19 3871 9620. E se você ainda não se tornou sócio, aproveite. Aproveite para se associar, porque hoje tem um sorteio especial do terço e só sócio vai participar. E olha só que surpresa boa, você que se identificou com algumas das situações que nós estamos conversando aqui, você acabou de ganhar um presente, sabia? O curso de finanças em EAD, no ensino à distância, foi liberado de presente, gratuitamente para você. O EAD da Século XXI liberou esse curso justamente para ajudar as famílias nesse momento. Mas olha, aproveite, vai estar disponível até o dia 31 de agosto, ok? Entre na nossa plataforma, verifique então nesse guia prático de como administrar o seu orçamento, como elaborar uma lista de prioridades, por exemplo, como separar aquelas coisas mais básicas, né, para controlar aí as suas finanças. E como é que você faz tudo isso? Você está se perguntando. Você vai até eadséculo21.com.br e vai procurar curso de finanças pessoais. Você também pode ligar para a gente. Você liga para nós e aí a gente envia o link do curso para você. DDD 19 3871 9620. 19 3871 9620. E aí você aproveita esse presente que você está ganhando e também se torna sócio aqui da nossa rede Século XXI e nos ajuda a continuar esse trabalho de evangelização. E nós vamos voltar um pouquinho naquela tela, né, sobre como negociar, né? É importante negociar as dívidas. E o Éder vai comentar mais um pouquinho também, porque é uma tela muito importante. Sim. Em relação ao transporte escolar, da mesma forma, o prestador de serviço, na impossibilidade de fornecer o serviço para o consumidor, ele precisa, então, fazer uma negociação. A gente sabe que tem muitas empresas pequenas, profissionais liberais, que precisam ter uma atenção aí, mas é importante que haja essa negociação com o consumidor. Em relação às viagens, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a proteção à vida, à saúde, segurança. Muitas pessoas deixaram de viajar. Às vezes aquela lua de mel, aquela viagem tão sonhada, chegou a pandemia, ele contratou e a empresa não quer devolver mais o dinheiro. Então isso está proibido. Com a pandemia, o governo determinou alguns direitos também. No caso das viagens, os pacotes turísticos, o consumidor tem direito à remarcação, sem custo, pelo período de 12 meses, ou, caso ele queira, a restituição do valor que foi pago, ele pode pedir, então, para a operadora, ela tem até 12 meses para fazer essa devolução e vai seguir as regras contratuais. Na dúvida, a gente orienta que o consumidor documente, mande um e-mail, entre em contato com o SAC, anote o número do protocolo. E se a empresa não apresentar nenhum posicionamento, procurar o PROCON para formalizar. O que o PROCON vai fazer? Ele vai intermediar aquela relação, aquela situação. A gente vai tentar um acordo com a empresa, né? O PROCON, na verdade, não só o PROCON, mas o Poder Judiciário. Hoje, a palavra de ordem é a conciliação. Às vezes, os fornecedores querem fugir, né? Não, o que a gente pede é que haja o diálogo, que haja essa conversa entre as partes, que haja conciliação. Entrar num acordo, né? Porque você vê, o próprio transporte escolar, né, é uma judiação. O pirueiro que vive desse dinheiro, né, não ter mais, né? Então, se você entrar numa conciliação, dá para a família conversar e fazer um acordo também, né? Exatamente. Eu tenho 2 filhos, estão matriculados, tenho o serviço do transporte escolar contratado e a gente vai remunerando. Enquanto a gente pode remunerar, até é importante que exista esse equilíbrio. É um momento complicado, não é, Silvia? Sim. Precisa ter bom senso das duas partes, né? A gente sabe que é difícil passar o mês sem nenhum tipo de recurso. Então, se você pode
ajudar ali o prestador, converse com ele, tente um acordo. Às vezes ele pode prestar o serviço numa outra oportunidade. É importante que haja esse diálogo, sim. Bom, como nós estamos numa situação excepcional, é tempo de diálogo, então, né? Sim. Para ajustar. Agora, nós falamos até agora um pouco sobre como sair das dívidas ou como não entrar em dívidas. Para quem já tem uma folguinha no orçamento e poderia pensar no investimento, Caio, o que você aconselha? Vamos lá. Antes da gente pensar no investimento, essa família ela tem que fazer uma coisa que se chama fundo de emergência ou fundo de reserva, né? Muitas famílias entraram no vermelho agora na pandemia por não ter esse fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? O fundo de emergência é um dinheiro que eu vou ter guardado para utilizar em um momento inesperado. Eu já tenho aquela geladeira com 20 anos que queimou de novo. E o técnico falou, olha, é motor e gás, quase o preço de uma nova. Poxa, eu vou entrar no que nós falamos até agora, naquele financiamento? Se eu tiver o fundo de emergência, eu tenho onde ir lá pegar meu dinheiro e comprar. Ou alguém da minha casa caiu, torceu, quebrou o pé. Eu preciso ir lá e pagar à vista aquela raio-x, engessar. Então, eu tenho aquele dinheiro. Então, o primeiro passo é a pessoa formar uma poupança para situações de emergência. E de quanto que é essa poupança? Essa poupança é o seguinte, quanto que eu gasto por mês? Que é a listagem do que nós conversamos. Então, eu vou listar e vou chegar à conclusão que no mês eu gasto R$ 1.500 para nossa sobrevivência da minha família. Então, eu vou economizar de 6 meses a 1 ano esse valor. Então, eu vou ter ali guardado em torno de R$ 15.000 no banco para utilizar nas emergências. Porque aí, se tiver a pandemia, eu vou passar tranquilo pela pandemia. Se eu perder o emprego, mesmo estando na pandemia, eu vou passar pela pandemia sem maiores problemas. Então, esse seria o meu primeiro passo. O segundo passo é você viver com menos do que você ganha. Esse é o essencial. Eu só consigo crescer, evoluir na minha vida se eu viver com menos do que ganho. Quanto menos, Caio? Quanto menos? Quanto menos, você vai achar uma coisa engraçada. Eu converso com muitas pessoas. As pessoas, primeira coisa, não sabem quanto ganha. Ai. Você pergunta, você está com o casal na frente, quanto você ganha? O marido responde, eu ganho 2.500, a esposa responde 2.400. Quando sabe, né, Caio? Quando Porque sabe. Tem muita família que a esposa não sabe quanto o marido ganha e o marido não sabe. Isso é terrível, né? Então não consegue nem sentar para conversar, Exato, né? que já é um grande problema de comunicação. Mas geralmente quando você pergunta isso para a pessoa, ela responde o quê? O quanto está anotado na carteira. Ela não sabe que o que vem para o bolso dela não é aquele valor. Então eu vou ter o desconto ainda de imposto de renda, de INSS, um desconto da empresa. Então o primeiro passo é esse, ela não ganha 2.500. Isso é o bruto, é o que está na carteira. O líquido para ela vai, sei lá, uns 2.200, 2.300. Então é aquilo que ela vai ter que viver. E antes de você fazer qualquer coisa, você tem que se pagar. Aí você vai escolher uma porcentagem, né? Vou tirar 5, vou tirar 10, vou tirar 15% do meu salário e guardar, reservar. Então, se eu ganho, por exemplo, 2.500, me sobra 2.200 depois dos descontos da empresa e do governo, eu vou tirar R$200, por exemplo, e guardar. Tenho que viver com 2.000. Já no início do mês. No início que do mês. Que nem faz com o dízimo também, né? Igual já tira com o dízimo. Quem paga o dízimo já tira no começo, porque se deixar para o fim do mês, não vai pagar o dízimo. Quem tem aquela mentalidade, o que sobrar no mês eu guardo, nunca sobra. E essa quantia que vai ser guardada como? Essa quantia tem que ser guardada como? A reserva de emergência, ela vai ser guardada num local de fácil acesso. O que é um lugar de fácil acesso? Debaixo do colchão. Não, debaixo do colchão a gente não pode, porque a segurança não está muito garantida. Eu vou colocar no banco, numa conta que eu vou ter um fácil acesso. Já esse dinheirinho que eu vou ter para investimento, eu vou colocar em alguma aplicação financeira que renda mais e que seja mais difícil de eu mexer. Certo?
Para quê? Para eu não cair na tentação. Na tentação. Porque o diabinho vai estar vai. aqui, né? Mas se você colocou ela numa aplicação, que você tem que pedir o resgate, que aquele resgate vai demorar uma semana, 10 dias, 15 dias, então você fala, que trabalho, que complicado, tal. Aí fica mais difícil de você se perder. E até mais ou menos o que falam do cartão de crédito, né? Você pega uma vasilha, você enche de água, coloca o cartão de crédito lá dentro e bota no congelador e deixa lá. Sim. Aí, quando você pensar, tiver a tentação de usar o cartão de crédito, mas vou ter que descongelar, não, então deixa o cartão lá, né? Então você acaba não usando. Né? Exatamente. E nós estamos recebendo muitas participações. Então, vamos ver algumas delas, né? Vamos começar pela Wanda. A Wanda Rico deseja uma boa noite a todos nós. Ok, Wanda, muito obrigado. Uma ótima noite para você. E uma boa noite muito especial também para Maria das Graças de Oliveira Martins. A Maria das Graças é lá de Codó, Maranhão, e está aqui participando conosco da sua casa. Mandou uma belíssima mensagem. Ela pede intenções de oração. Ela pede por ela mesma, pela vida, pela saúde dos familiares e pela alma do seu esposo Luiz Carlos, por paz, união, proteção divina e também para todos os seus familiares. E então, nós queremos dar uma boa noite especial para Maria das Graças, porque ela acaba de se tornar sócia. Muito obrigado, Maria das Graças. Além de você ajudar essa obra de evangelização, você também já está participando do sorteio do terço que nós apresentamos aqui. Muito obrigado, parabéns e boa sorte. Além de uma boa noite, boa sorte para você nesse sorteio, Maria. Muito bem. Quem também escreve para nós através do Facebook é a Isabel Aparecida. Boa noite, ótimo programa. Muito obrigado, Isabel. É bom saber que nós estamos ajudando também as famílias com esse tema. Também pelo Facebook, o Toninho Carminotto. Ele diz, parabéns pelo tema, Deus vos ilumine por este trabalho. Muito obrigado, Toninho, uma ótima noite também para você. A Ângela Cristina, também pelo Facebook, nos diz, ótimo programa, Deus abençoe. Éder Gomes, parabéns pelas orientações, muito esclarecedor. Viu, Éder Gomes, você já está, assim como o Caio também, sendo bem requisitado. Né? Já está ganhando muitos elogios e, claro, com muitas informações importantíssimas para nós. Eu agradeço e quero lembrar, né, eu tinha falado anteriormente que com a pandemia, alguns consumidores tiveram alguns benefícios do governo. A conta de energia, que para muito pai, para muita mãe, é complicado, né, não pagar. E com a diminuição da renda, perdeu o emprego, aquela conta está lá pesando no mês. Então, na conta de energia, o consumidor ele tem o direito, caso ele fique inadimplente, de não ter a energia cortada. A agência reguladora, que é a ANEEL, colocou até o final do mês esse benefício para o consumidor, para que, caso ele fique inadimplente, ele não tenha o serviço cortado. A gente orienta para que não fique, para que ele tente, faça o orçamento dele, se organize através do seu orçamento doméstico, para não deixar aquela conta sem quitar, mas, caso ele fique, não terá o corte neste mês. Agora, Éder, como é que ficam os empresários, por exemplo, em relação aos funcionários, em relação ao aluguel, né? Como é que fica isso? Porque ele tem que pagar o aluguel, ele tem os funcionários para arcar, né? E não está conseguindo abrir a loja. Como é que fica nesse caso, né? Como é que ele pode renegociar isso? É uma situação complicada, Silvia. A pandemia, assim, o PROCON ele vai atender o que for assuntos relacionados a consumo. E a gente tem essa preocupação também do outro lado, né? O fornecedor que não consegue abrir o seu estabelecimento, o fornecedor que tem inúmeros funcionários. É importante que ele consulte aí um advogado para que ele possa se encaixar no seu orçamento. E em relação ao consumidor, né, aquele consumidor que está com alguma dívida com aquela loja, que ele procure a empresa pelo telefone, por e-mail, para tentar uma negociação. Porque o fornecedor também está passando pela mesma situação. Sim. Tem contas para pagar, tem um aluguel.
as despesas com os funcionários. A gente vê muito isso nas escolas. Os professores estão lá. Não está tendo conteúdo presencial, mas os professores estão preparando o conteúdo pela internet. Então, é importante que o consumidor não pense assim, eu não vou pagar. Não, é importante ele pensar também o outro lado. E o fornecedor, como ele está? Se colocar no lugar do outro, né? Exato. E os professores, eu tenho contato com alguns professores, eles falaram que estão trabalhando muito mais, porque tem que preparar o conteúdo e estar ali na aula, ou presencial, ou gravar. E professores até que não tinham experiência com essa área de marketing, né, digital e de gravar e tudo mais, né? Exato. Para os fornecedores e também para os consumidores que estiverem com dívidas financeiras, a Federação dos Bancos recomendou para que haja a renegociação. Então, aquele financiamento de veículo, aquele empréstimo, o que se pede é para que o banco atenda o pedido do consumidor de prorrogação de vencimento, para que ele possa passar o mês com maior tranquilidade. Se, eventualmente, o consumidor não conseguir um acordo com a sua instituição financeira, até porque é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, a gente orienta que ele procure o PROCON, porque é direito básico também do consumidor a revisão contratual em decorrência de prestações desproporcionais. A pandemia é um fato superveniente. Ninguém estava preparado. Então, eu tenho lá uma mensalidade, um financiamento imobiliário de R$1.000, R$2.000 por mês e a minha renda diminuiu. Por qual motivo a empresa não pode, então, prorrogar esses vencimentos para que o consumidor não fique inadimplente? Então, na impossibilidade de conseguir um acordo, embora não seja uma obrigatoriedade, o consumidor pode tentar a conciliação pelo PROCON. E esse nosso tema já está surtindo efeitos. A nossa sócia Raimunda, lá de Jequié, Bahia, olá Raimunda Trindade, ela quer saber como participar do curso. E se você também quer participar do curso de finanças pessoais, é fácil. Entre pelo www.eadseculo21.com.br, eadseculo21.com.br e procure Finanças Pessoais. E aí você terá acesso a esse curso de finanças pessoais gratuitamente até o dia 31 de agosto. Então, aproveite. Raimunda de Jequié, corra lá e aproveite. E aproveitando também, vamos ver agora um vídeo que o Padre Eduardo, olha só, preparou para nós, falando sobre como lidar com as dívidas e a importância também de confiar na providência divina. Vamos ver um trechinho? Nós precisamos de um dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Sim, para administrar toda a parte financeira. Temos que fazer um planejamento. É muito difícil. Muitas pessoas estão dizendo que estão com dívidas. Sim, é um desequilíbrio financeiro. Nós podemos pedir e Deus vai nos mostrar o caminho. Deus quer que nós estejamos bem em todos os sentidos. E Jesus, você disse que você é o caminho. Por favor, Jesus, encaminha esta situação. Clamamos e pedimos. Jesus disse: Eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Quem busca, acha. Tem que ter uma solução. Não podemos nos desesperar, não. Tem que ter uma solução. Quais são as opções? Como que posso conseguir recursos? Senhor Jesus, eu quero pedir, eu quero buscar, eu quero encontrar a solução. Por favor, Jesus, por favor. Certamente a solução é a união com as outras pessoas.
Quando um membro da família não está bem, os outros têm que ajudar, não é? Os filhos têm que ajudar pai e a mãe, é obrigação. Deus quer que nós estejamos bem. Senhor Jesus, queremos pedir a cura financeira. Por favor, Jesus, mostre o caminho. Mostre o caminho, Senhor. O que nós podemos fazer para nós nos sustentarmos? Jesus, a situação não está bem, mas nós acreditamos na divina providência. Que bonito, Padre Eduardo. Padre Eduardo, mais uma vez, atento para a nossa realidade, para a realidade do povo, para a sua realidade, para a minha realidade, e percebendo o quanto que nós estamos impactados financeiramente, inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo. Obrigada, Padre Eduardo. Obrigada por nos chamar à consciência mais uma vez e nos ensinar que nós precisamos pedir, buscar e realizar aquilo que o Senhor vai nos mostrando. E nesse processo de pedir, buscar e encontrar uma forma de viver uma vida financeira saudável e digna e adequada para um católico como nós somos, estão o que Santo Inácio de Loyola diria, colocar os meios. Hoje, no nosso programa, a TV Século XXI já nos deu vários meios. O Éder e o Caio estão nos ajudando, então, a, primeiro, saber como sair das dívidas. Segundo, saber como nos programar para ter um presente adequado. E depois, como o Padre Eduardo coloca, a sabedoria para um futuro que virá. E daí, Caio, eu queria te perguntar sobre a aposentadoria, né? Parece algo tão distante para todos nós agora, com a mudança de regras, mas pensando assim já em termos mais distantes, como seria uma boa programação financeira para aquele que pensa em se aposentar? Primeiro vamos começar com um dado estatístico, né? Um dos maiores sites de notícia do Brasil, semana passada divulgou a pesquisa que ele fez, onde constatou que 90% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Ou seja, o que ele quis dizer com isso na pesquisa? Que 90% dos brasileiros estão contando somente com o governo lá na frente, né? Nós passamos por uma reforma do nosso sistema de aposentadoria com o governo Temer, depois passamos com uma agora no nosso governo do Jair Bolsonaro. Então, é um sistema que ele está mudando e cada vez ele está ficando mais restritivo, cada vez ele está ficando mais difícil. Não vamos dizer que ele está perdendo benefício às pessoas, mas está se exigindo mais para você ter o mesmo retorno. Então, a pessoa tem que começar a pensar lá na frente dela, né? E como ela pensa lá na frente dela? Poupando aqui atrás, né? Com a seguinte questão: quanto antes eu começar a poupar, menos eu vou precisar economizar por mês. Tá ótimo. E a gente vai fazer um sorteio, não é isso? Sim, vamos. E depois a gente já vai ter, infelizmente, que nos despedir. O assunto está ótimo, mas a gente tem horário, né? Ainda teríamos muitas coisas para perguntar, para falar. Sim. E agradecemos já, né, ao Éder e ao Caio pela presença. Obrigado. E estamos muito alegres também porque lá de Balneário Camboriú chega uma nova sócia, a Irilde Elza Palubo Rubini, acabou de se tornar sócia. Muito obrigado pela sua contribuição com essa obra de evangelização e vamos participar, você também vai participar do sorteio do nosso terço, que vem naquela embalagem aveludada. Vamos participar aqui então, vamos ver, deixa eu pegar aqui. O sócio ganhador, então, é a Maria das Graças de Oliveira Martins, de Codó, Maranhão. Ela que se tornou sócia hoje. Parabéns, Maria. Muito obrigado por você ter se associado e parabéns aí pela sorte, né? Já conseguiu ganhar o terço. Parabéns mais uma vez e
agradecemos, né, a Éder e Caio pela presença no nosso programa de hoje. Muito Eu que obrigada, agradeço a viu? oportunidade. Boa noite a todos. Só quero lembrar que a planilha de orçamento familiar está no nosso site procon.campinas.sp.gov.br. Bacana, ótimo. Obrigada, viu, Caio? Foi ótimo. Eu agradeço muito pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. E, como foi dito lá no comecinho, se a gente começar a listar os nossos gastos, já começa a direcionar melhor a nossa vida. É verdade. Obrigada, Francis. Obrigada, Renata. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado, Estamos Silvia. juntos aqui e vamos Obrigado. rezar e colocar nas mãos de Deus. Deus abençoe.